Que Deus me dê graça nesta noite. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Vocês encontraram? Ah, Simone não falou da campanha de oração. Você falou da campanha de oração? Tá bom, desculpa então, eu que não prestei atenção. Você também ouviu da campanha de oração? Amém. Ah, eu lembrei, peraí. Era eu que tinha que falar. Do papel. Né, pastor? Lá atrás, nós temos esse papel da intercessão, ó. Aqui é um papel, tem um versículo para animar o seu coração, diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. E aqui tem um lugar para você pôr o nome e o seu pedido de oração. Nós estamos orando, intercedendo, e lá atrás tem esse papel. Alguém aqui tem um pedido de oração para fazer? Tem? Levanta a mão assim, quem tem um pedido de oração? Então, nós queremos ajudar você em oração. Esse é o processo da intercessão. Então, você vai lá atrás, pegue um desses papéis, a hora que acabar o culto, faça o seu pedido e deposite é aquela caixa aqui, né? E aí, nós vamos deixar essa caixa aqui, ó. Aqui no altar. E aí você vai pôr o seu pedido aqui dentro, tá? E ele será apresentado pela turma aí que está intercedendo e vindo na oração. Tem bastante gente vindo na oração. Sexta-feira, às 10 horas, nós temos oração, tá? Nós estamos numa campanha de 7 semanas, às 10 da noite, a nossa oração. Em 2 Coríntios, capítulo 12, você abriu a Bíblia? Quem está sem Bíblia perto de você, empresta a sua Bíblia para ele. Porque alguém que esqueceu a Bíblia aí, ele precisa ler a Bíblia. Então, se alguém está perto de você e está sem Bíblia, empresta a sua para ele. E aí você acompanha eu lendo. Isso. A Bíblia sabe que é um hábito. E a palavra de Deus, ela tem que estar sempre com a gente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele anda com a Bíblia. Ele carrega a Bíblia. Eu sei que tem as digitais, né? Tem as nos celulares. Mas será que essa Bíblia no celular, você usa ela? Porque muitos têm, mas não usam, né? Ou muitos ficam aí durante o culto, aí no celular, fazendo de conta, está lendo a Bíblia e está mexendo no Facebook. Viu? Enquanto o pastor prega, você fica passando o zap. Viu? E alguns passam zap no grupo, aí a gente descobre que estava falando na hora do culto. O líder descobre, todo mundo descobre, né? Não passa o zap não, tá? Presta atenção na palavra. Amém? Então diz a pessoa do seu lado, presta atenção na palavra. Amém, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. Diz assim: para impedir que eu me exalte por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, Deus disse: minha graça te basta. Ou, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, é que eu sou forte. Diga assim: pois quando estou fraco, é que sou forte.
Diz isso para a pessoa que está perto de você. Olhe nos olhos dela, direito, e diz para ela assim. Se for o casal, então olhe nos olhos dele e olhe nos olhos dela. Diz assim: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Posso ouvir um amém? Veja, essa palavra foi escrita e essa declaração foi dada pelo apóstolo Paulo, um grande apóstolo, né? Ele escreveu a carta que foi entregue à igreja que estava em Coríntios, né? E nós temos duas cartas que foi entregue a esta igreja, num período de tempo. Teve a primeira carta que foi entregue à igreja em Coríntios, e depois a segunda carta que foi escrita. Entre a primeira carta e a segunda carta que foi escrita, a igreja que estava lá em Coríntios, igreja essa que o apóstolo Paulo fundou, né? Ajudou a fundar, começou como uma célula e se tornou uma igreja. Esta carta, de uma para outra, elas tiveram um intervalo de mais ou menos 6 meses. Foi o tempo que demorou para se escrever uma carta para outra e enviar à igreja que estava lá em Coríntios, né? Na primeira carta de Coríntios, se você quiser acompanhar, eu vou fazer parte dessa leitura. Na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 5, acontece uma situação terrível na igreja que estava em Coríntios. Uma situação que o apóstolo Paulo, ele recita nessa carta, dizendo que nem entre os pagãos, nem entre os ímpios, se cometia tal pecado. E aí Paulo, dizendo para aquele povo, na verdade Paulo estava em Éfeso, na igreja em Éfeso, fundando aquela igreja, passando um período lá com aqueles discípulos que tinham sido evangelizados e ganho, para formar aquela igreja, iniciando uma igreja, começando uma obra, evangelizando. O nosso grande apóstolo que percorreu parte da Ásia, da Europa, tudo ele evangelizou, foi um grande homem de Deus. E lá em Éfeso, quando ele estava lá, ele recebeu um comunicado dos irmãos lá da igreja de Coríntios. E o comunicado chegou para ele pedindo auxílio, um auxílio do apóstolo. Apóstolo, nós estamos agora aqui com uma situação terrível, terrível. Precisamos do seu conselho. Aconteceu um fato, e o que aconteceu foi que um irmão da igreja, um dos nossos, que cooperava conosco, sentava ao nosso lado, abraçava, beijava, amigo de todos, este irmão, ele se deitou com a mulher de seu pai. Que pecado é esse? Não tem nem nome para isso, porque não era a mãe dele. O pai tinha ficado viúvo, se casou novamente, e o filho deste homem começou a ter relações sexuais com a essa aí. Não era incesto, né? Não. Um pecado de fornicação, um pecado de imoralidade. O apóstolo Paulo, quando ouviu e recebeu essa mensagem, começou a escrever essa carta aos irmãos que estavam na igreja. E no momento de ira, no momento de raiva, no momento ali quem sabe, momento de insanidade, quem sabe podemos dizer, o apóstolo Paulo, ele vira para os irmãos lá da igreja de Coríntios e diz assim: entregue esse tal homem ao diabo. Foi isso que ele disse. Ele disse: entreguem, no versículo 5, entregue este homem a Satanás.
a Satanás. No versículo 1 ele diz, essa imoralidade não ocorre nem entre os pagãos. Como pode um homem chegar a tal pecado dentro da igreja? Dentro da sua própria casa, da sua própria família? Entrega esse homem para o diabo. E essa foi a resposta do apóstolo. A igreja de Coríntios recebeu essa carta, lendo esta carta, dizendo para a igreja que deveriam entregar aquele homem para o diabo. Meu irmão, olha, um decreto desse, do apóstolo Paulo, entregando uma ovelha ao diabo. Na verdade, tem gente sendo entregue para o diabo até os dias de hoje. Quantas pessoas não erram, não pecam, perdem a santidade, perdem o temor a Deus e se sujam na lama do pecado e são acusadas, são caluniadas. Quem sabe às vezes não foi nem pecado, foi uma atitude errada, ou quem sabe às vezes nem atitude errada teve, mas muitos acabam julgando as atitudes, julgando as palavras, julgando as ações, as decisões, e ferindo os irmãos, porque o julgamento é algo terrível, é algo que fere as emoções, é algo que vem do nosso coração, é algo que machuca o interior do homem. É como se alguém chegasse e dissesse, meu pastor me perdoe, vou te usá-lo como exemplo, chegasse ao pastor Maurício e dissesse, você pastor, eu acho que você só está aí perto do apóstolo porque você quer aparecer. Você está assumindo esse negócio na oração porque você quer aparecer. Se alguém dissesse isso, ou julgasse, ou quem sabe não falasse diretamente para o pastor, mas falasse para o irmão lá na porta, quem sabe lá na cantina, quem sabe para o irmão da célula, ou na outra célula, e dissesse, você viu lá o pastor Maurício? Está querendo aparecer. E quando isso chega no coração do pastor, o pastor fica alegre com essa notícia. Fica ou não fica? Fica alegre com essa notícia? Não. Fere, machuca, destrói, quem sabe o ânimo, a força, o vigor de fazer a obra. Muitas pessoas são entregues para Satanás dentro das suas próprias casas, quando a esposa não trata com honra o seu marido, desonrando, não é desonrando por não ter, vocês já entenderam, mas desonrando nas palavras, no tratamento, trata o marido como se fosse qualquer um. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, e acima dele só está Cristo. Como tratar tal pessoa com desonra? Mas homens que não honram suas esposas. E disse Deus que elas são o vaso mais frágil, que precisa de cuidados. E palavras que denigrem, que machucam, e lançam a vida dessas pessoas para o diabo. Porque muitos não falam nada, ficam em silêncio. Às vezes, em casa é capaz de dizer, eu vou ficar quieto, porque em silêncio causa menos atrito. E não se falam.
não acertam as diferenças, mas fica no coração a mágoa, o rancor, fica no coração aquele dia em que foi ferido e machucado. Esperam que o tempo vá curar, mas o tempo não cura. A ferida fica exposta e aberta. E quando fica exposta e aberta, ela fica frágil. Fica frágil. Porque fica entregue em algo terrível que traz condenação. Os filhos que não respeitam a autoridade dos seus pais, com palavras são lançadas maldições, com palavras, e tem palavras que são como punhais afiados, porque um filho, quando se põe contra o pai ou contra a mãe, coração de pai e mãe é um coração diferente, que o filho não entende, não conhece. Só vai entender quando este filho se tornar pai. É verdade ou não é? Os pais podem dizer, porque um dia foram filhos. E quantas vezes nós não medimos essas apunhaladas que machucam, que ferem, e que abrem uma brecha, não só na nossa alma, ferindo, machucando, mas abre uma brecha também no mundo espiritual, para que não se tenha, ou fique frágil, em outras palavras, fique liberado para ataques demoníacos, por causa de uma mágoa, por causa de um rancor, por causa de umas circunstâncias não bem resolvidas. Queridos, quantos ainda estão se difamando? Homens e mulheres que causam contenda, que denigra a imagem do seu irmão. Quem sabe o discípulo que mancha a imagem do seu líder, ou o seu líder que fala do seu discípulo e não gosta do seu discípulo. E quem sabe julga o seu discípulo, se tornou juiz no lugar de Deus. E isso fere. Só há um que pode julgar. E ele está sentado sobre o trono. Mas ao lado dele, pode aplaudir. E ao lado dele, há um advogado que está pronto para advogar as nossas causas. E o nome dele é Jesus. Mas quando aqui somos feridos, machucados, denigridos, quem sabe você foi ou veio de outra igreja, lá foi julgado, foi caluniado, quem sabe você foi ferido por palavras, por circunstâncias, quem sabe não foi nem em outra igreja, foi aqui mesmo, na restauração, e isso machucou o seu coração e tem te ferido. Eu quero dizer uma coisa para você, este homem, porque você pode dizer, não pastor, eu não faço isso não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não faço esse tipo de coisa. Mas aqui, a palavra me diz que este homem, um apóstolo, um doutor da lei, estudou na melhor faculdade de teologia de sua época, doutorado no Antigo Testamento, teve um mestre como Gamaliel, um homem inteligente, cheio da graça, praticamente metade do Novo Testamento é as suas cartas que foram escritas. Este homem entregou uma vida para o diabo.
E muitos, com muito menos sabedoria do que o apóstolo Paulo, também assim o fazem. Quando ferem alguém, quando machuca o seu irmão, quando machuca os seus pais, quando machuca o seu marido, quando machuca a sua esposa, quando fere a alma com atitudes ou com palavras. Isso fere as pessoas. Depois deste relato e desta carta, mais ou menos 6 meses, o apóstolo Paulo, ele começa a escrever a segunda carta para Coríntios. Só que agora a escrita, ela vai de uma forma diferente. Ele já inicia a segunda carta de Coríntios, falando para os irmãos da igreja: meus irmãos, tenham de misericórdia, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Olha, e Deus é um Deus de toda consolação. Esse Deus nos consola. O discurso tinha mudado. Ele diz assim: olha, recebemos de Deus esse consolo, né? Vamos consolar os irmãos, vamos estar passando junto com Ele as suas tribulações, porque agora também nós passamos por tribulação. Isso já era na segunda carta de Coríntios, porque na primeira ele tinha lançado a ovelha para o diabo. Mas na segunda carta, nós vimos e começamos lendo pelo capítulo 12, lá está o detalhe, que ele estava com um espinho e com uma dificuldade. E quem sabe, às vezes a gente tem que ir para essa dificuldade. Quem sabe a gente tem que ser espremido, prensado, na prensa, até que Jesus esprema tudo de nós, para que a gente mude a nossa cabeça e a nossa mente, e para que o amor de Deus seja plantado em nossos corações, ao ponto de amar o nosso irmão independente do que ele é, ao ponto de conviver com este verdadeiro amor, que é o amor de Cristo dentro dos nossos corações. Na segunda carta, ele já disse lá para a igreja: ó, meus irmãos, se um de vocês tem causado tristeza, no versículo 5, não a tem causado apenas a mim, mas também a parte, para eu não ser demasiadamente servo a todos vocês. Ó, dizendo para os irmãos: ó, a punição que lhe foi imposta daquele rapaz que deitou com a mulher de seu pai, ele só faltou escrever: aquele que eu mandei entregá-lo para o diabo. Graças a Deus tinha pastor naquela igreja de Coríntios, porque se aqueles pastores tivessem entregado aquele homem para o diabo, era uma vida que tinha que ser perdida. Quem sabe os pastores, quando receberam a carta do apóstolo querendo obedecer, e iam obedecer, não puseram um tempo de oração: vamos orar, clamar a Deus antes de entregar este homem ao diabo. Logo depois, 6 meses, chega a carta: ó, já a punição dele já foi o bastante, a maioria das pessoas já sabe, todo mundo viu, ficou sabendo, já foi vergonhoso, isso já serviu de punição. Ó, perdoa. Ele põe aqui: agora ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Dizendo agora para os pastores da igreja de Coríntios: ó, ele errou, mas vamos perdoar. Porque ele diz aqui: nós recebemos esse poder de perdoar o nosso próximo. E quando nós perdoamos, os pecados deles são perdoados. Vamos cuidar, vamos reafirmar o amor, vamos tratá-lo, vamos consolar aquele irmão. Ele errou, mas já foi a vergonha, uma grande punição para a vida dele. E foi isso que Paulo estava dizendo, recomendando o perdão. Anteriormente, bem diferente da primeira recomendação. Agora dizia: vamos perdoá-los, porque Deus tinha espremido Paulo. E muitas vezes Deus tem que espremer a gente,
Mesmo santo quanto nos achamos, né? Quem sabe Deus tem que espremer você, meu discípulo. Quem sabe Deus tem que espremer você, líder. Quem sabe Deus tem que espremer você, meus 12. Quem sabe Deus tem que espremer os pastores desta igreja. Quem sabe Deus tem que espremer o apóstolo, para viver com a essência deste amor que só vem dele. Deus tem que nos espremer, porque é na nossa fraqueza que o amor de Deus se aperfeiçoa. Porque quando nos sentimos fortes, nós erramos muito. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos, é o poder dele que nos faz forte. É Cristo em nós todos os dias, no nosso respirar, no nosso caminhar. Não pode ser a nossa vontade. A minha vontade é a vontade da carne. Tem que prevalecer a vontade de Deus em nós. O amor de Deus nos nossos corações. O amor de Deus dentro da nossa alma. Veja, querido, que quando este perdão não acontece, causa danos desastrosos. Aquele que não perdoa, ele entra numa cadeia. Aquele que não perdoa, ele é preso. Não só o que não perdoa por ter sido ferido, aquele também que feriu. Mas tem um detalhe muito grande nisso, que quem apanha nunca esquece. Já ouviram essa frase? Sim ou não? Quem apanha nunca esquece. Quem bate até esquece que bateu, né? Quem sabe você esqueceu o dia que você feriu a sua esposa, feriu o seu filho, ou feriu o seu pai, ou feriu o seu discípulo. Quem sabe você já esqueceu, mas aquele que foi ferido não esquece. Fica ferido, fica machucado. Mas o perdão, ele está nas duas circunstâncias. Há necessidade desse perdão nas duas circunstâncias. Para quem foi ferido e para quem feriu. Porque quem feriu tem que pedir perdão. E se esquecer, o Espírito Santo vai trazer a sua memória hoje. E quem foi ferido também precisa perdoar. Porque foi ferido e por a justificativa da falta de perdão na sua ferida, você vai continuar preso. Preso. Pastor, nós somos presos, sim, espiritualmente. Mateus capítulo 18, se você quiser acompanhar comigo, você vai descobrir uma revelação tremenda lá. Mateus capítulo 18 fala da parábola de um servo, de um discípulo, que foi incompassivo, né? Foi impiedoso, não tinha no coração dele piedade. Diz a parábola que tinha um senhor, um líder, e esse líder tinha discípulos. É o que está aí na parábola, só mudou o nome, mas a posição é a mesma. Não é, doutora Kézia? Tinha um líder e ele tinha discípulos. E um desses discípulos lhe devia, uma parábola que Jesus conta, lhe devia dinheiro. E essa dívida ele não podia pagar. E ele começou a implorar: por favor, me perdoa, meu líder, me ajuda, eu te devo, mas eu não tenho como pagar, perdoa a minha dívida. E aí, o líder teve compaixão e perdoou. Diz: tudo bem, meu discípulo, eu perdoo, não tem problema, esse R$1 milhão que eu te emprestei, está anistiado. Que belo perdão, não é? Foi dessas proporções. Aí esse discípulo que teve o perdão, encontrou um dos seus discípulos, 144, né? Era 144, o líder, o senhor, o servo e o conservo. Era o líder, o 12 e o 144. E ele chegou e falou: você está me devendo. Ai, misericórdia, eu não tenho como te pagar, mas você precisa me pagar. Mas eu não tenho, mas você vai me pagar.
Eu não tenho, tenha piedade de mim. Não, piedade não tenho. E quando a gente não tem piedade, as pessoas são presas. E foi preso. E prendeu esse discípulo. Isso no mundo espiritual acontece. Porque quando alguém que é machucado, ferido, quando alguém fere ou é ferido e precisa liberar perdão, quando não libera esse perdão, é preso. É preso. Fica preso no mundo espiritual. Não só preso. Tem uma circunstância que vai um pouco além. Ele ainda é mau, como diz o versículo 32. No versículo 30 ele diz lá, quando você não perdoa, não, então vai ficar preso. E não só preso, diz que esse discípulo, ele é mau. Então quem fere, quem com palavras machuca, quem com palavras denigre, quem com palavras, porque a boca fala do que o coração prende as pessoas no mundo espiritual. E se prende também, porque entra num círculo espiritual terrível. Mas hoje Deus, nessa Santa Ceia, vai trazer grande libertação. Eu não sei. Mas Deus está trazendo a sua memória. Quem sabe isso é tão próximo de você, que esse servo mau deita com você toda noite. Não é? Quem sabe, ele convive com você. Ou às vezes já conviveu, está distante. Foi lindo o testemunho da Sandra de ir até os parentes. Porque saiu desse seminário com as mãos limpas. E foi com as mãos limpas abençoar a sua família. Então, depois, além de ser preso, diz o Senhor, e aí o Senhor, esse líder, é Deus. Vocês estão comigo com a Bíblia aberta? Estão com a Bíblia aberta? Estão com a Bíblia aberta? Olha, servo mau disse, não te perdoei a sua dívida, não teria você também que ter a mesma misericórdia do seu discípulo, como eu tive misericórdia de você? Por causa disso, entregou, versículo 34, por causa disso entregou aos atormentadores. Entregou ele a quem? Aos demônios. Então quando nós ferimos, ou quando nós fomos feridos, e no nosso coração fica preso aquela mágoa, aquela angústia, atormentadores tomam posse, e entram e começam a nos machucar, a nos ferir. Aí começa a prova, tribulação. Tribulação. Isso é real. No versículo 35, disse Jesus no final dessa parábola, ele disse assim, assim também lhe fará o meu Pai Celestial a cada um de vocês, se não perdoar de coração ao seu irmão. Você quer ver como isso é tão real? Vamos lá. Não é mera coincidência. Essa é a palavra. Eu iniciei lendo um texto da Bíblia. Qual texto foi? Qual texto foi? Qual texto foi? Que capítulo? 12. Olha o verso 7. O versículo 7. É de arrepiar, meu irmão. Na primeira carta, 6 meses antes, Paulo entrega um discípulo ao diabo. 6 meses depois, Paulo está escrevendo essa mesma carta e dizendo nessa carta, foi-me dado um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás para mim tinha um atormentador lá, atormentando Paulo. Paulo, se atormentou Paulo, não cuide de você não, pode atormentar você também. 6 meses depois, a palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. Ele estava ali, passando por tribulações, já decretando perdão, porque ele tinha que consertar, porque tinha sobre ele um atormentador, espinhando a carne dele, sacudindo Paulo, e precisava ser liberado o perdão, para que essa circunstância tomasse uma outra rota, um outro eixo. Querido, nós precisamos entrar na rota do perdão. Eu não sei se você é corajoso bastante para fazer isso ao vivo. Quem sabe a pessoa que você precisa pedir perdão está aqui hoje. Quem sabe é seu marido que não está nem sentado perto de você, ou nem perto de você está. Quem sabe sentou uma cadeira depois, ou sentou com os amigos. Quem sabe é o seu discípulo. Quem sabe, discípulo, é o seu líder que você tem que pedir perdão. Quem sabe, essa pessoa que você precisa perdoar não está aqui hoje. Mas você precisa abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Porque hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de Santa Ceia. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, se eu não estiver enganado. É isso mesmo. No versículo 29, Paulo fala e nos instrui a respeito da ceia, e diz assim, que nós não podemos tomar a ceia de uma forma indigna. Ou seja, tem pessoas que comem o pão, bebem do vinho, sem discernir o corpo do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, tem gente que toma assim a ceia sem discernir o corpo, porque não discerne, não sabe o que é. Você quer ver que uma pessoa não discernir o corpo do Senhor? Aquela pessoa nova, às vezes não sabe nada, ela pega o pão e o vinho lá, acha que está comendo bolacha, tomando suco de uva. Não tem discernimento. Não discerne as coisas espirituais. Você sabe o que é tomar indignamente uma ceia? É pegar a sua ceia, e quando o irmão do lado não pegar a ceia, você cutucar alguém, ou olhar para aquela pessoa e pensar no coração, olha lá, ó, não tomou a ceia, está no pecado. E muitas vezes nós fazemos juízo dos outros. Tomar a ceia indignamente. Muitas vezes nós falamos, mas não é a pessoa que está no pecado que não pode tomar a ceia? Filho, quais são os elementos da ceia? Não é o pão, o corpo de Cristo, que levado à cruz foi, e sobre ele levou os nossos, e sobre ele levou toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor. Qual é o elemento da ceia? Além do pão que representa o corpo. Qual é o elemento da ceia? O sangue. O sangue. E o sangue foi feito para quê, meu irmão? Para purificar pecado. Ele te amou além do que você imagina.
O título dessa mensagem é a graça de Deus sobre nós. Quando Paulo clamou, quando Paulo rogou, Senhor, eu estou sendo atormentado, Senhor, algo errado está em mim, alguma coisa está me machucando, alguma coisa está me ferindo. Deus disse para ele: a minha graça te basta. Diz para a pessoa que está perto de você, Jesus está dizendo para você hoje: a graça dele te basta. Mas isso não tira a sua responsabilidade de perdoar. Porque senão o atormentador não vai embora. Alguns são corajosos. Outros não têm tanta coragem. Outros, quem sabe, ficam envergonhados. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa hoje tomar uma decisão. Porque hoje é uma noite de comunhão. Você precisa perdoar. Você precisa se arrepender. Você precisa liberar esse perdão. O perdão é algo difícil. Porque depois de cometido erro, a gente não consegue chegar cara a cara na pessoa e dizer: me perdoa, eu errei com você. É difícil fazer isso. É difícil. Alguns dizem assim: eu perdoei, mas eu não quero ir lá falar com a pessoa. Não é verdade? É difícil. É um espinho que machuca a carne. O favor de Deus sobre nós é a graça. Nós não merecíamos. Ninguém merece. Nós somos pecadores. E na ceia, o Senhor renova a aliança conosco, nos trazendo o seu sangue. Mas a Bíblia diz que até uma oferta que é trazida ao altar, ela não tem valor se a gente não está de acordo com um irmão sequer nosso. Quanto mais a ceia do Senhor. Isso não é discernir o corpo do Senhor, e por isso indignamente faz. Um coração precisa estar puro. Um coração precisa estar livre. E para isso nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos liberar o perdão. Nós precisamos perdoar quem nos feriu. Eu não sei quantos de vocês estão aqui nesta noite e precisam perdoar quem feriu vocês. Eu vou dizer uma coisa para você. Estão me ouvindo aí no fundo? Vou dizer uma coisa para você. Toda pessoa ferida, ela só cicatriza se Jesus colocar um bálsamo chamado Gileade sobre essa ferida. Só quando Jesus derrama deste poder sobre nós, é que nós conseguimos cicatrizar uma ferida no coração. E isso nem sempre acontece em uma única reunião. Quem sabe você está aqui e você está dizendo assim: essa palavra não é para mim. Amém, irmão, mas é para alguém que está me ouvindo, porque o Espírito Santo mandou eu pregar isso hoje. E esse que precisa ouvir, e que precisa se arrepender, e que precisa se entregar, é valioso para Jesus, porque Jesus pagou um alto preço por você. Quando nós ficamos feridos e não perdoamos, nós se aprisionamos no mundo espiritual e sofremos.
E essa falta de perdão, ela vai crescendo dentro de nós, vai se tornando um rancor, vai se tornando uma mágoa, e vai roubando os momentos belos e felizes. Quem sabe do casal, dos irmãos, vai roubando aquilo que é bom, porque há no coração uma ferida aberta, e aquilo vai sangrando, e vai a cada dia te oprimindo e te fazendo cada vez mais amargo, roubando de você a sua alegria, e roubando do seu coração a paz que Deus tem preparado para você. Mas hoje, Deus trouxe você aqui para dizer que Ele te ama, e Ele quer te curar, e os seus erros não importam para Ele, porque Ele tem uma graça, que é um favor, que Ele derramou sobre você quando subiu naquela cruz, e naquela cruz o seu sangue foi vertido. Deus quer curar você, Deus quer mudar a sua história. Eu gostaria que apagasse as luzes, e gostaria que você se ficasse de pé no seu lugar. E eu gostaria que neste momento, em silêncio, que neste momento, você pudesse refletir. O Espírito Santo trouxe essa palavra, mas trouxe também no teu coração. Trouxe também em você aquilo que você ficou devedor. Trouxe em você aquilo que precisa ser ajustado. Quem sabe você até faz de conta que não é com você, porque alguns são assim. Às vezes quando a palavra é conosco, é mais fácil a gente fazer de conta que não é com a gente. Mas o Espírito Santo conhece você, e Ele sabe o que você fez, e Ele sabe o que você está fazendo, e Ele sabe o quanto você foi ferido, e Ele sabe o quanto você foi machucado. Mas o Senhor diz para você nessa noite, que Ele te escolheu, porque Ele viu em você um potencial, Ele viu em você o sobrenatural, Ele viu em você uma peça de raridade, de grande valor. Eu estou aqui nesta hora ministrando para aqueles que precisam de cura, porque os sãos, os que acham que não precisam, Jesus não precisa curar, porque Jesus disse que Ele veio para os doentes, só para aqueles que necessitam de cura, só para aqueles que necessitam se render aos pés da cruz. Por isso que Jesus disse, se a gente quiser ter comunhão com Ele, nós temos que negar a nós mesmos. E nós temos que, quem sabe, negar a vergonha e acertar a nossa vida. Negar o orgulho e acertar a nossa situação. Quem sabe, você precisa, realmente nesta noite, de receber esta cura, de receber este milagre do Senhor. Deus te escolheu e não quer ver você preso. Deus te amou e não quer que você fique aprisionado. Deus tem um grande amor por você, e por isso Ele quer te curar nesta noite. Nenhuma mágoa, nenhum rancor, nada o Senhor quer que fique no seu coração. Ele quer uma geração de mãos limpas, de um coração puro, que não anda ferido.
nem machucado, nem magoado, nem triste, mas uma geração que recebe o amor que vem de Deus. Se você foi machucado, ferido, ou se você feriu e precisa pedir perdão, se você tem coragem e precisa ir até alguém, faça isso. Se você não tem coragem, então venha até o altar. Se você foi ferido, e aquela ferida está sangrando em você, quem sabe você foi ferido num outro ministério, quem sabe você foi ferido pelos seus pais, pelos seus avós, parente, tio, esposo. Se foi pelo seu esposo, ele está aí. Não é o altar que você tem que vir, é até ele que você tem que ir. Se foi seu discípulo, se foi seu líder, mas se você foi ferido e essa pessoa não está aqui, você tem o altar de Deus, porque no altar está a cruz que cura, porque nela foi vertido o sangue do Cordeiro. Se você precisa fazer isso, vem agora. Eu vou botar um louvor, peço licença, tá, Marcos? Rodrigo vai botar um louvor, e durante esse louvor, se você precisa vir no altar de Deus, vem agora e peça perdão ao Senhor. Se você precisa ir até algum irmão, ou se você precisa pedir para o seu marido, se você precisa pedir perdão para sua esposa, pegue na mão dela e faça isso agora. Você não tem do que se envergonhar. Você não pode mais ficar preso. Deus vai te libertar nesta noite. Deus está te dando uma chance nessa noite. Você se posicione. Se posicione. Porque Jesus quer curar você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Não fique preso. Olho pra você, Jesus te ama. olho pra você. Não fique preso. Seu amor me chama. Deixa Deus fazer uma obra em você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha Se dor, palavras te feriram, você se expôs por mim. se alguma palavra te feriu, e você está contrito no seu coração, e você está triste no seu coração, eu vou recomeçar. se alguma palavra te machucou, você não precisa e você não pode ficar ferido, você não pode ficar amargurado, você precisa se posicionar. O Senhor não morreu naquela cruz, não foi à toa. Não foi à toa que Jesus se sacrificou por você. Ele fez aquilo porque Ele te ama. Ele fez aquilo porque Ele quer te curar. E naquela cruz, toda a amargura foi lançada. Naquela cruz, toda a amargura foi jogada. O Senhor nessa noite quer curar o seu interior. O Senhor nessa noite quer curar a sua alma. Abra o seu coração. Abra o seu coração e receba. Se você precisa ajoelhar onde você está, ajoelhe. Se você precisa ou tem vergonha de vir aqui, não importa, meu irmão. Rasga o seu coração. Mas não saia desta noite sem ser tocado pelo Espírito Santo. Não saia dessa noite sem ser curado pela glória do Senhor. Receba, receba nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, eu confio.
passou, tudo que ficou pra trás. É daqui pra frente agora. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Grita isso, grita. Chama a Deus, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra o seu coração. Põe um outro louvor, Rodrigo, por favor. Abra o seu coração. Deus te ama, Ele te escolheu. Ele tem um amor por você. Se você está aí no seu lugar e sua esposa está perto, ou seus filhos estão aí, eu gostaria que vocês em família se abraçassem. Porque Deus te ama. Deus ama a família. Não consigo ir além do teu olhar. Deus ama a família. Tudo que eu consigo é imaginar. E o diabo quer destruir as famílias. Dentro de você. O diabo quer destruir os relacionamentos. O ouro eu consigo só de... E por isso ele mexe nas emoções. Mas Deus nessa noite está mudando a sua história. Deus está mudando. Deus está mudando o quadro da sua casa nesta noite. Deus está mudando a sua vida. Deus está nos levantando com o poder sobrenatural de restauração. Deus restaura hoje. Deus restaura hoje. Deus está restaurando você hoje. Deus está restaurando o seu coração e a sua família. Abra o seu coração. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Ore agora com a sua família. Se você precisa. Se você precisa orar agora com a sua família, ore com ele. Se você precisa orar com o discípulo, ore com ele agora. Quem sabe as suas palavras foram duras. Quem sabe você, às vezes por amor, foi duro com ele, ou foi duro com ela. Quem sabe alguma coisa entristeceu o relacionamento. Esse é o momento. Esse é o momento de Deus curar você. Nada pode impedir. Se nós estamos em Cristo, nosso relacionamento é sadio. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
Aleluia. Deus vai curar. Deus vai nos curar nesta noite. Nós entramos em um nível de cura. E não podemos ter comunhão com Cristo se nós não formos curados. Nós vamos distribuir a ceia. E se você puder ir para o seu lugar, deixa apagadas essas luzes, por favor. Isso. Assim tá bom. Pelo menos a gente pode chorar mais. Gostaria que você sentasse aí no seu lugar. Que você ficasse com seu coração em Cristo. Porque nós vamos neste momento receber dois elementos importantes. Discernir o corpo e o sangue. O que tem matado muitos discípulos é a religiosidade de não entender o quanto é importante os momentos com Cristo. Não é só mais um culto. Pode ser o último. Não é mais uma ida à igreja. Glória a Deus pela sua vida. Porque eu preciso ir à igreja. Mas foi a vinda diante de Deus para adorá-lo como Deus, como Senhor, como aquele que se rendeu e na cruz se entregou porque te amou. Você é precioso para Jesus. Você é preciosa para Jesus. Vou pedir para que possam distribuir a ceia. Enquanto eles distribuem a ceia, vocês peguem do pão, peguem do suco e espere para que depois da oração nós possamos comer e beber. Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor, porque Ele é santo. Ele é o nosso Deus, que nos sara, que cura e que nos liberta. Amém? Adoremos ao Senhor agora. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir.
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Diga, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso para ela. Pra te levantar. Olhe nos olhos dela e diga: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Coloque-se de pé. Nós vamos orar. Primeiro pelo pão. E depois vamos orar pelo suco. E no final vamos comer. Amém? Digo, pastor Maurício, vem cá, pastor. Faça a oração pelo pão.
Levante teu pão. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti. Colocamos agora, Senhor, diante de Ti, o pão, significando o Teu corpo, ó Deus Todo-Poderoso, que foi naquela cruz, Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa abençoar neste momento o pão, em nome de Jesus. Esta ceia hoje, ela tem um efeito de cura nas nossas vidas. Além da física, mas principalmente a cura da alma. Hoje é uma ceia especial. Uma ceia onde Deus vai restaurar o nosso interior. Vai restaurar os relacionamentos. Vai reorganizar a nossa alma. Nos reoxigenando com um amor que só dele pode vir. Paulo nos ensinou dizendo que Jesus, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Comei todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Aliança. A aliança que ele fez conosco. A aliança perfeita. Não é uma aliança humana. É uma aliança de Deus com nós. Jesus te escolheu. Ele te escolheu para que você seja uma bênção. Ele te escolheu para que você seja perfeito. E muitas vezes a vida traz a imperfeição sobre nós. Mas nesta noite, o Senhor de dentro de nós está tirando toda a mágoa, toda a ferida, toda a angústia, e nos fortalecendo, se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Quem sabe, no relacionamento conjugal, você não tem tanta paciência. Quem sabe essa é a sua fraqueza. Quem sabe, no relacionamento com as pessoas, você tem uma fraqueza. Quem sabe no relacionamento com seus filhos, você tem uma fraqueza. Ou no relacionamento com seus pais. Eu não sei, quem sabe a fraqueza é o seu posicionamento em sair de uma situação errada. Está tão enlaçado que não consegue se soltar. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas o Senhor nesta noite vai aperfeiçoar o poder dele em você. Amém. Nesta noite, nesta ceia, levante o cálice. Esta é a aliança. O sangue que purifica todo o pecado. O sangue de Jesus que na cruz foi vertido e nos trouxe vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor que criou céus e terras, que nos formou com as suas próprias mãos, que soprou em nós, no ventre de nossa mãe, o fôlego de vida, Senhor, e nos fez. Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor adentre o nosso coração, nos purifica, nos cure, nos livre, Senhor, de todo o mal, Senhor. Que na aliança, na sua aliança, porque o Senhor é um Deus que não quebra aliança. Que nesta aliança que o Senhor tem conosco, aperfeiçoe em nós o teu amor, Senhor. Porque se não houver o amor, de nada vale, Senhor. Nós sabemos que tudo e o que tem que ser gerado em nós e a nossa motivação tem que ser o amor, Senhor. Amor pelo reino, pelas vidas. Tudo porque o Senhor nos amou, porque nós somos gratos e porque o Senhor gera em nós este amor
Este amor que o mundo não explica. Esse amor que não tem palavras para discernir. Mas nós podemos senti-lo, Senhor. E nós podemos vivê-lo. Pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor gere um amor pelos pais aos seus filhos. Que o Senhor gere um amor dos filhos para com seus pais nesta noite. Que o Senhor gere um amor do marido para a esposa e da esposa para com seu marido. Que o Senhor gere um amor do seu líder para os discípulos e dos seus discípulos para os seus discipuladores, Senhor. Que nesta noite sejamos batizados neste amor. O amor ágape, o amor que vem do Senhor, através deste sangue. Em o nome de Jesus, Pai. Ao ingerir este suco que representa o teu sangue, sejamos batizados neste amor, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do suco. Obrigado, Jesus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. O teu amor me sustentas nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. O teu amor me sustentas nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Dê a mão para a pessoa que está perto de você. Agora eu gostaria que você orasse por essa pessoa e você desejasse para ela tudo que você gostaria de ter para você.
com o amor que Deus põe no seu coração. Ore por ela agora. Abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe a vida deste irmão. Não estou ouvindo a sua oração. Eu não estou ouvindo a sua oração. Abençoe a vida deste irmão. Ore por ele. Nós estamos sendo visitados pela glória do Senhor. O Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus do amor nos visita nesta hora. Sejam maiores que os meus. Ora baba xereba caia. E te mato e vende comanda. Sobre a sua igreja. Ora baba xiri vende comanda. Ora baba caia raba xiri manda. Ora baba baba manda. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor, vem sobre nós, Senhor. Estamos aqui, nós queremos a sua presença. Quando sou fraco, é aí que eu estou forte. Quando estou fraco, é aí que estou forte. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Espírito Santo. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Que o nosso Deus, o Deus de paz, traga sobre essas famílias o teu amor, derramando sobre nós a graça redentora do Filho, o Filho amado, e a consolação da pessoa do Espírito Santo, todos os dias em nossas vidas, trazendo sobre nós hoje este manto de amor, de cumplicidade, para avançarmos em todas as nossas conquistas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em o nome de Jesus. Amém. Forte este aplauso para o Senhor. Espírito Santo. Só se tem alguém curado aqui, dê um grito de júbilo. Aleluia. Dê um abraço em 3 pessoas e diga para ela assim: receba o manto do amor. Um beijo no coração. Amo vocês. Senhor, Espírito Santo, nesse lugar, Senhor.